Vou apresentar o podcast Ponto de Partida, que é um projeto fruto da Bolsa de Extensão que eu, Laura da Silva, desempenhei num período de 8 meses, com orientação do professor Ricardo Barbosa. E é importante lembrar, antes de mais nada, que esse é um projeto da Rede Mobilidade de Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, que tem por foco se debruçar na temática de mobilidade urbana no contexto das periferias. E aí, nesse sentido, a elaboração se deu em 3 etapas, que foi a ideia, a elaboração visual e a elaboração sonora desse podcast. A concepção se deu muito por conta que, como a maioria das coisas, o grupo interrompeu suas atividades presenciais, e aí surgiu a ideia de gravar os encontros mensais do grupo de estudos do Rede Mobilidade. E aí que surge o podcast Ponto de Partida, que é um material que visa a formação e a difusão de obras importantes acerca de cidade e mobilidade, com o objetivo de contribuir e ampliar para que esse debate chegue a mais pessoas que repensem a circulação no espaço. Bom, o título, ponto de partida, pode se referir tanto a um local que parte um indivíduo para se deslocar na cidade, como também um fundamento inicial para sinalizar alguma coisa. Aí, no logotipo, a gente traz alguns elementos que compõem essa ideia. O ponto inicial do trajeto é um ponto de ônibus, sinalizando a temática de mobilidade no podcast. E sobre ele são alguns livros com um ponto de localização em cima, sinalizando que as proposições teóricas são esse ponto de partida. O símbolo de deslocamento, então, faz uma referência ao logotipo da própria rede de mobilidades e, por fim, o ponto de chegada é representado por uma ideia, já que o objetivo é justamente que essas reflexões mobilizem novas formas mais justas e mais saudáveis de se mobilizar na cidade. E, nesse sentido, também foram feitos materiais de divulgações para todas as redes para divulgar os episódios. Vou apresentar a vinheta. Essa vinheta é uma ferramenta que a gente utilizou para ambientação do ouvinte, trazendo por meio da audição meios de transporte, como trem, carro, moto, bicicleta, e sons como buzina, barulho da rua, sons de passo, tudo isso levando a assimilação e inserção na temática da mobilidade urbana. E aí, nesse sentido, também foi produzido um roteiro para que todas as partes desse projeto fossem elucidadas nos episódios, e também temos a nossa trilha. Vou colocar aqui agora, que contribui numa trilha suave para a absorção do conteúdo por parte dos ouvintes, né? E a locução também se deu nesse sentido, para fortalecer esse momento de aprendizado. A curadoria se deu muito pela relevância dos livros para o percurso teórico e também da familiaridade de cada apresentador com a obra em questão. E aí um ponto a se destacar do grupo de estudos, que garantiu a qualidade desses momentos, foi a diversidade presente no grupo, tanto das formações de cada um, como do período de formação no geral. E aí os desdobramentos foi justamente esse, né? A gente não se resumiu a perguntas sobre o texto, mas também já inserindo esse debate em questões do cotidiano. Iniciando o percurso teórico com o espaço interurbano no Brasil, de Flávio Vilaça, com a apresentação da Silvana Zione. Depois, no segundo, Metrópole Corporativa Fragmentada, do Milton Santos, com a apresentação do Ricardo Barbosa. O terceiro, A Justiça Social e a Cidade, de David Harvey, apresentado por Bruno Cândido. E finalizando, então, com Morte e Vida de Grandes Cidades, de Janet Jacobs, apresentado por Melima Latesta. E aí, então, já chegando nos impactos, uma das plataformas de publicação foi o YouTube. Nessa plataforma a gente teve 428 visualizações no total, e aí com uma média de 100 ouvintes a cada episódio, mas que variou bastante nessa plataforma as visualizações a cada episódio. Já no Anchor, que é uma plataforma de postagem e distribuição nos principais agregadores de podcast, a gente observa uma crescente na escuta dos episódios. E aqui tem um total de 300 ouvintes, totalizando aí mais ou menos 700 pessoas impactadas no decorrer desse projeto. Aqui também, numa ferramenta do Anchor, a gente vê os países, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Portugal, Reino Unido, Bolívia, que chegou o podcast, e também as plataformas de escuta que tiveram mais aderência. Aqui alguns impactos qualitativos de pessoas que ouviram, participaram desse projeto. Nossa, já ouvi mais de uma vez e, puxa, fico feliz por estarem colaborando ainda mais com o meu olhar acerca das desigualdades socioespaciais. Frederica Fachissato.
podcast Ponto de Partida é excelente pela praticidade. A apresentação do convidado e o livro a ser desenvolvido é uma ótima ambientação. A fala dos professores convidados é envolvente e o fluxo de pensamento é bem construído, facilitando o raciocínio mútuo entre locutor e ouvinte. E aí, por fim, a Cíntia, que participou do processo do grupo de estudos. O processo do grupo de estudos foi muito instigante. Nunca tinha participado de uma discussão de texto com leitura guiada, me deu outra perspectiva sobre os textos. Essa troca de conhecimento me ajudou muito durante o projeto que toquei com o grupo. E aí, finalizando, então, reiterar a importância dos projetos como esse, como ponto de partida, que amplia linguagens e democratiza o acesso à informação, amplia o conhecimento produzido na academia, e isso é fundamental para construir a cidade que sonhamos. Então, convido vocês a ouvir o podcast Ponto de Partida e acompanhar as atividades do Grupo Rede Mobilidade Periferias.